Boa noite. Já quase 20 horas, em breve estaremos iniciando mais uma live. Boa noite, meu filho. Obrigado pela presença. Líder aí da equipe Área 51, sempre participando de nossas lives. Vamos aguardar um pouco mais e daremos início então à nossa live de hoje. Um tema muito interessante. Colocamos aí que todos possam ver o nosso link, hein? Vamos estar falando sobre o biofeedback, né? Que é o grande carro-chefe diferencial de nossa clínica. Como que se pode fazer para reduzir os esforços, reduzir os desejos, né, durante o tratamento de transtorno por uso de substância. Boa noite, Luiz. Muito obrigado pela presença. Obrigado a presença. Carros rebaixados, né? Choroboy e rebaixados. Muito bem. Vamos dar início à nossa live. Ela tem um caráter excepcional pelo seu tema.
E nós agradecemos aqueles que já estão presentes em sala, nos acompanhando. É uma situação bem complexa, que nós tratamos também, acompanhamos de forma integrativa e complementar com hipnose e variabilidade da frequência cardíaca em nosso consultório. Mas é um tema muito interessante, muito preocupante e de difícil abordagem. E antes de começarmos, eu lembro a todos que as lives ficam salvas lá no YouTube, no nosso canal no YouTube. Então entrem lá que vocês vão ver as nossas lives atualizadas. Passem a nos seguir, é importante para o nosso canal. Eu vou, se consigo deixar aqui o link do YouTube para que possam então nos acompanhar. Pronto, está lá. Colocamos no nosso link. Pati Nakashima, muito obrigado pela presença. Lembrando que estamos literalmente escalados para estar com vocês no encontro da Área 51, que acontecerá lá na Acrimate. Para nós é uma grande alegria. Estaremos lá. Aqui, no dia 25 de setembro, no pavilhão de eventos da Acrimate, a partir das 11 horas da manhã. Estaremos participando, apoiando a Área 51, que sempre nos brinda com a presença de seus integrantes aqui em nossa live. Então, estaremos lá, onde vamos fazer a apresentação do nosso trabalho, né, e algumas surpresas também com relação aos nossos pacotes de hipnose. Lá na nossa clínica nós iremos então estar apresentando aqueles que forem lá dia 25 agora de setembro. Não percam esse grande evento da equipe Área 51. Boa noite, Silvio, sempre presente aqui em nossas lives. Então, como eu estava falando, o tema de hoje é o biofeedback de variabilidade da frequência cardíaca para reduzir desejos durante o tratamento de transtorno por uso de substância. Ah, mas qual a substância? Né? Nós elencamos um grupo grande de substâncias: álcool, medicamentos, cafeína, a cannabis, né, que é a maconha, alucinógenos como LSD, inalantes, solventes, opioides, estimulantes, tabacos. O que nós possuímos através da hipnose e sugestões diretas mediante gatilho, pode-se de forma complementar, olha o termo que eu estou usando, forma complementar ou integrativa a um tratamento específico conduzido por psiquiatra ou médico, está contribuindo
para a redução desse desejo no consumo de substâncias, dessas substâncias que eu falei. É um desafio muito grande. Atualmente, a nossa clínica tem apenas um paciente em andamento que vem apresentando recorrências recaídas e está então se estudando uma abordagem multidisciplinar que possa estar melhorando a sua qualidade de vida e reduzindo a ele o seu desejo. E é com base nisso, na fundamentação científica, pois a nossa clínica trabalha com hipnose com evidências. Como nós utilizamos a hipnose como elemento indutivo, também utilizamos o Cardio Emotion, que é um biofeedback de variabilidade da frequência cardíaca, como fator de verificação, avaliação imediata, se estamos atingindo com a hipnose o desejado, ali com o paciente em tempo real, e com a estimulação do sistema nervoso autônomo, um processo de médio prazo, com redução, inclusive, do desejo, como é o caso concreto de hoje. Mas trabalhamos também com ansiedade, com depressão, com traumas diversos e com o grande queridinho atualmente, com o desenvolvimento cognitivo focado para concurso. Então vamos lá, biofeedback da variabilidade da frequência cardíaca para reduzir desejos durante o tratamento de transtorno por uso de substâncias. Esse estudo ele foi conduzido por Ed e colaboradores e foi apresentado na convenção anual do American Psychological Association, que foi realizada no Distrito de Colômbia, no estado de Washington, ou seja, na capital do estado americano, nos idos do ano de 2014. Não é um estudo novo, já tem aí seus 8 anos, mas que resume bem, e nós buscamos trazê-lo para poder estar demonstrando a vocês que nos seguem como isso se apresenta em tempo real. Então eu vou estar lendo e comparando com a evolução desse nosso paciente. O desejo, o resumo, segundo os autores, o desejo por drogas mostrou prever consistentemente os resultados do tratamento do transtorno do uso de substância. Como é que é feito esse tratamento? Então aqui eu elenquei o diagnóstico. Ele é médico, ele tem que ser feito por médico. Vai falar sobre a incapacidade da pessoa controlar o uso da substância, um comprometimento social, um uso arriscado, uma série de sintomas físicos como tolerância e abstinência. O que isso quer dizer? A pessoa tem que consumir cada vez mais, torna-se tolerante aos efeitos fisiológicos daquela substância, e a sua ausência provoca a famosa crise de abstinência, que é dolorosa. O tratamento depende muito, mas ele envolve sempre o uso de drogas. Então, em algum momento, esse paciente vai necessitar desse suporte. Por isso que eu falei que a hipnose entra como terapia integrativa complementar. Tem que haver um acompanhamento médico, de um psiquiatra, que vai estar fazendo a dosimetria da medicação e os trabalhos da hipnose e do Cardio Emotion fazendo o complemento. Então, segundo os autores, devido ao desejo possuir componentes psicológicos
psicológicos e fisiológicos, aquilo que eu falei, da tolerância e da abstinência. Continua a haver a necessidade de tratamentos mais eficazes dos mecanismos fisiológicos e psicológicos, que contribuem para a existência desse desejo. O biofeedback da variabilidade da frequência cardíaca, uma técnica centrada na respiração, pois nós conseguimos controlar o sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático e todos os efeitos decorrentes através da chamada respiração ressonante. No nosso caso, utilizamos ali um equipamento produzido pela psicotrônica, que é o Cardiomotion, e a gente consegue treinar esse paciente com resultados bem interessantes e positivos. Doutora Maria Cristina, minha esposa, muito obrigado pela presença, sempre presente. Não pôde estar presente hoje a minha filha, Maria Elise, né, minha filha Ana Caroline, que estão trabalhando. Alisson, obrigado pela presença. Érico Túlio, muito obrigado pela presença. Então, como eu falei para vocês, o biofeedback, através desse treinar a respiração ressonante, poderá estar melhorando ou mitigando, no caso concreto, os desejos, né, o desejo pelo consumo da substância, que é aquele elenco todo que eu já falei, do álcool, das drogas lícitas e ilícitas. E também, como eu falei, para quem não acompanhou, o diagnóstico desse transtorno de uso de substância, ele é médico. Então, o paciente que chega até nós na clínica vem encaminhado por um médico. Tá? E a partir daí, nós já possuindo aí o diagnóstico, podemos dar início a esse acompanhamento. Muito bem. Então, como eu estava falando, no nosso caso, o Cardiomotion, baseado na respiração, ele geralmente usado, no caso lá da pesquisa, usado em sessões de 10 a 12 semanas, melhora o funcionamento do sistema nervoso autônomo, tanto simpático, que é o que produz o estado de excitação, quanto parasimpático, que produz o estado de relaxamento, sendo tido como uma intervenção eficaz para ajudar indivíduos a regular o forte afeto em determinados momentos. Tá? O nosso protocolo da clínica compreende, no mínimo, 10 sessões. No caso concreto desse paciente que estamos acompanhando, estamos trabalhando com um protocolo inicial de 12 semanas, com intervenções que envolvem a sessão, uma avaliação prévia, que dura 5 minutos, em que observamos como chega o paciente, uma sessão de treinamento progressivo, 5, 10, 15, até 20 minutos, dependendo do número da sessão que está. Não se inicia nunca com os 20 minutos por sessão, pois cansa o paciente. E uma sessão de hipnose com até 60 minutos. Esse é o conjunto, o escopo de nossas sessões. Cada sessão é trabalhada uma situação. Então, nosso protocolo que desenvolvemos através da pesquisa do nosso doutorado envolve 2 a 3 sessões de induções, 2 sessões mínimas de regressão. Depois nós entramos em sugestões diretas, isso que é levando até o final com fortíssimo treinamento de biofeedback. Esse é o protocolo padrão sobre o qual nós depositamos aí a especificidade de cada paciente. Mas enfim, segundo os autores, continuo,
Nós, os autores, propomos que o biofeedback da variabilidade da frequência cardíaca pode ser uma adição eficaz aos tratamentos tradicionais de transtorno do uso de substância. Observem aí, é uma adição. Jamais poderá ser o único tratamento. Embora algumas drogas lícitas, principalmente, vamos falar aqui do tabaco, existem propostas muito eficazes no campo da hipnose que estarão mitigando, reduzindo e até fazendo com que desapareça esse desejo pelo uso do tabaco. Mas é importante o acompanhamento médico, pois se o paciente tiver outras comorbidades, essa desassociação do desejo não sendo corretamente conduzida, ou no momento correto conduzido, poderá causar outros problemas de saúde. Esse acompanhamento médico no álcool, no caso concreto do nosso paciente, tem que se acompanhar bem, pois poderão ter outras comorbidades e que o tempo necessário para que o biofeedback trabalhe e que a hipnose trabalhe, retirando aos poucos esse desejo, talvez o paciente não possua esse tempo. E aí há necessidade de uma intervenção, de uma internação para suprimir ali os riscos do uso daquela substância. Também na questão da tolerância e também na questão da abstinência que pode ser apresentada pelo paciente. Então, o biofeedback, que é apresentado pelos autores e também é utilizado na nossa clínica, biofeedback agregado à hipnose, ele nada mais é que uma adição, um plus, um a mais nos tratamentos tradicionais do transtorno do uso de substância. Não sei se eu me deixei claro. Então, o presente estudo, ele investigou, segundo os autores, a viabilidade de uma breve intervenção de 3 sessões do biofeedback da variabilidade da frequência cardíaca associada ao tradicional programa de tratamento de 28 dias, que é um protocolo específico, protocolo médico, do transtorno do uso de substância. Foram separados 41 participantes adultos, todos do sexo masculino, de uma clínica ambulatorial do Rutgers Center of Alcohol Studies, e foram randomizados para 2 grupos, 21 num grupo experimento e 20 num grupo controle. Os participantes receberam o tratamento usual do transtorno do substância de 21 dias, acrescido, correndo paralelo, de 3 sessões de treinamento de biofeedback da variabilidade da frequência cardíaca durante 3 semanas, com recomendações de prática diária, ou apenas o tratamento usual do transtorno do uso de substância. O tratamento do biofeedback de variabilidade de frequência cardíaca foi bem tolerado pelos participantes e apoiado pelos membros da clínica. O que é isso tudo que eu falei? A proposta, e nós utilizamos um protocolo muito semelhante, a proposta foram 3 sessões durante 3 semanas. Então, uma sessão por semana, mediada pela presença dos pesquisadores. E uma recomendação, observe, de um treinamento diário. Nós utilizamos também esse protocolo com bastante êxito em nossa clínica, uma vez que as nossas sessões são uma vez por semana, e o intervalo entre as sessões
o paciente recebe um protocolo de treinamento de sua respiração, que deve ser executado no mínimo 2 vezes por semana para potencializar o resultado do tratamento clínico. No caso concreto do nosso paciente, que tem um problema de adicção em álcool, ele é alcoólatra, com histórico de 30 anos com o uso do álcool. Então, uma situação bem complexa. Ele recebeu também essas mesmas orientações e dentro daquele protocolo, encerrada a sessão, ele é orientado, né, uma vez ele não está internado, ele é orientado a fazer o treinamento diário. Na próxima sessão é feito o treinamento, a avaliação, aquela de 5 minutos, verifica-se se o treinamento aconteceu, é feito uma escala subjetiva própria, desenvolvida pela nossa clínica apenas de monitoramento. Faz-se o treinamento, propriamente dito, com biofeedback, e depois se introduz a hipnose. Tá? Esse que é como nós realizamos. No caso, 12 semanas. Aqui na pesquisa foram feitos durante 3 semanas. Quais foram os resultados? Os resultados resultados da pesquisa, indicaram que os participantes do grupo experimento demonstraram, grupo experimento, que receberam o tratamento convencional mais o biofeedback, maior redução do tamanho do efeito médio sobre o desejo por álcool e drogas, em comparação com o grupo controle, embora essa diferença não tenha alcançado significância estatística. Isso aqui é apenas um linguajar estatístico dizendo, olha, os resultados, o tamanho do efeito foi melhor, essa redução foi melhor no grupo experimento. Porém, essa diferença em números não teve uma significância relativa, embora tenha acontecido, tá? Análise de regressão, até porque isso é interessante, né? O nosso paciente, ele apresenta isso. Os resultados já com 3 sessões de melhora da variabilidade da frequência cardíaca são muito fortes. Porém, o desejo continua imperando de forma decisiva no tratamento, né? Inclusive com recaídas previstas, né? Mas que acontece. Esse paciente está com indicação do médico que o acompanha de uma internação em virtude de possuir algumas outras situações, outras comorbidades que associadas ao álcool, embora o álcool já está sendo reduzido de forma significativa, quando associadas ao álcool, coloca até em risco o paciente. Como caso concreto, o paciente apresenta diagnóstico para epilepsia e o álcool acaba sendo extremamente potencializador dessas convulsões. Mas em termos de variabilidade, os resultados são extremamente significativos. Então, segundo os pesquisadores, análise de regressão hierárquica das pontuações de mudança de desejos residuais produziram efeitos significativos de interação no grupo do experimento, em que os níveis basais, os níveis de repouso da variabilidade, foram preditivos de mudança dos desejos apenas no grupo controle. Níveis basais inferiores da variabilidade foram associados a aumentos dos desejos do início ao fim do tratamento, enquanto níveis basais mais elevados
foram associados a maiores reduções do desejo até o final do tratamento. E isso é totalmente perceptível no nosso paciente. Aí ele consegue melhorar, porém o desejo faz com que essa melhora caia. Quando das sessões ele consegue manter uma média de permanecer distante do álcool, os resultados são positivos, né? Que é aquilo mais ou menos esperado dos efeitos do álcool. Todavia, segundo os pesquisadores, no grupo do experimento não houve tal associação, ou seja, o biofeedback da variabilidade da frequência cardíaca pareceu dissociar as diferenças individuais nos níveis basais na alteração do desejo. E isso percebe-se também. Dissocia-se e melhora, apesar do desejo alto. Porque surge o desejo, surge o consumo, cai o nível basal. Se surgiu o desejo, mas o consumo não existir, mesmo o desejo aumentado, há uma melhora no nível basal. Isso é vislumbrado nos relatórios que são emitidos pelo biofeedback Cardio Emotion, que nos produz isso em tempo real. Dado que o desejo por álcool e drogas muitas vezes precipita a recaída, o biofeedback merece mais estudos como um tratamento adjunto para melhorar o desejo experimentado por pessoas com transtorno por uso de álcool e drogas. Então, lá em 2014, indicavam-se mais estudos. E esse paciente, nós estamos seguindo uma série de procedimentos de rigor científico para vislumbrar essa curva. Aumento do desejo, recaída, aumento do desejo, não recaída, consumo do álcool, melhora ou aumento ou diminuição da variabilidade. O que se deseja, que não haja o consumo e haja um aumento, uma melhora na variabilidade. Mas ainda esses efeitos estão dissociados. Que concluíram os pesquisadores, e eu vou comparar essa conclusão com o que está acontecendo hoje. Os presentes achados apoiam a interpretação de um potencial acréscimo do benefício clínico do biofeedback de variabilidade da frequência cardíaca sobre a redução do desejo no contexto de tratamento intensivo de pacientes internados, particularmente nos indivíduos mais desregulados autonomicamente, com baixos níveis basais de variabilidade da frequência cardíaca. O nosso paciente não está internado. Ele consegue uma melhora, porém, o desejo provoca a sua recaída. Então, o que nós já conseguimos identificar comparando com esse estudo? A necessidade da internação, até que o desejo desapareça ou desça a níveis controlados, pois a reinserção ou manter-se o paciente no seu ambiente normal, sujeito às pressões sociais existentes, de amizades locais e disponibilidade do elemento adicto, pode ser o álcool, a droga, poderá e provavelmente irá provocar a recaída, e isso nós estamos vislumbrando no nosso paciente. Nos pacientes que receberam apenas o tratamento usual para transtorno do uso de substância, o nível da variabilidade na entrada pareceu ser um fator que contribui para a regulação do desejo, ao passo que os níveis da variabilidade predizem menos mudanças positivas do desejo ao longo do tempo.
que isso quer dizer? O transtorno tradicional, no início, o tratamento no início, ele indica, como todo tratamento, uma melhora. Porém, a longo prazo, isso não se replica. E já, no caso, o biofeedback pode quebrar essa relação. Pode. Notadamente, a opinião dos participantes foi extremamente positiva e a intervenção foi bem recebida pelo pessoal da clínica. Ora, o pessoal da clínica, no caso somos nós e o médico que está acompanhando, considerou bem positivo até o presente momento a pesquisa como está se desenvolvendo, e o paciente demonstrou melhoras significativas de humor, de sono, de autoestima, de previsão de futuro, e sendo esse escopo todo transmitido pelo próprio paciente, em entrevista direta ao mesmo, bem como por seus familiares, que descrevem uma mudança real da qualidade de vida do paciente, de como ele se comporta com relação ao transtorno que tem, havendo a necessidade, lógico, de ataque forte ao desejo, que ainda se faz presente. Daí, né, o diferencial nosso não está, o nosso paciente internado está sendo revisto, inclusive. Os resultados apoiam mais avaliações, né? Nós sempre temos a necessidade de novos estudos, como um componente, avaliações do biofeedback, como componente do plano de tratamento das pessoas com transtorno do uso de substância. E o uso do biofeedback de variabilidade da frequência cardíaca como um complemento nos tratamentos do TUS, usando maiores amostras, registros das práticas diárias e talvez sessões adicionais de treinamento de biofeedback. É como nós estamos conduzindo nossa pesquisa. Existe o acompanhamento médico do transtorno do uso de substância. Estamos agregando as práticas diárias, que talvez tenham que vir para um ambiente controlado, e aí a internação está sendo avaliado. E um aumento daquelas 3 sessões para 12 sessões, né? Uma vez por semana. Então é por aí que nós estamos conduzindo o nosso trabalho. Dentro daquilo que a gente sempre fala, clínica mensana e corpore sano, não se preocupa exclusivamente em vender um produto. Vamos vender um produto, uma fórmula milagrosa, o biofeedback ele pode tudo, ele faz tudo. Não é assim que nós entendemos. Não entendemos que a hipnose seja a fórmula milagrosa que irá solucionar todos os problemas. Mas ela possui elementos, quando integrada, nos casos mais traumáticos, principalmente nas questões de adicção, né, ela certamente irá contribuir para a melhoria de forma definitiva e sustentável do nosso paciente. A nossa clínica ela trabalha exclusivamente com ansiedade, depressão, traumas, emagrecimento e desenvolvimento cognitivo. Apesar de possuirmos elementos e práticas para mais de 80 distúrbios diferentes, são acompanhados por nossa clínica de forma bem tranquila, de forma bem positiva, com resultados positivos. Algumas pessoas nos perguntaram, porque nós não publicamos, nem no Instagram, nem em outros canais, depoimentos, pois entendemos que seria uma invasão.
e a relação que possuímos com os nossos pacientes é de uma relação de confiança e intimidade. E muitas vezes alguns profissionais, baseados nessa confiança e intimidade, pedem, e seria interessante, é um bom instrumento de marketing, aos seus pacientes que deem provas sociais, que manifestem-se. Não é esse o nosso interesse. Nós preferimos o sigilo e nem abordamos tal assunto. Se o paciente desejar de forma individual na sua rede social assim o fazer, nós não iremos nos opor, mas jamais iremos solicitar que assim o faça. Mas nós trabalhamos na nossa clínica com Alzheimer, autoestima, insônia, blissification, bruxismo, ciúmes, concentração, confusão mental, depressão pós-parto, diminuição da paixão, disfunção erétil, preparar a pessoa para tirar aquela ansiedade de quem vai fazer uma entrevista de emprego, escrita automática, estresse, analgesia, anestesia, a dor, paciente que vai fazer tratamento dentário, né? E tem muito medo, nós conseguimos trabalhar. Boa noite, professor Fabrício. Muito obrigado pela presença. Parabéns pela nota 5 estabelecida pela CAPES, MEC, no programa de pós-graduação em Ciência da Saúde da Faculdade de Medicina da UFMT, que o nosso professor, Dr. Fabrício, é um dos coordenadores. Parabéns, professor. Nada de novidade para quem conhece a competência do senhor. Então, como eu estava falando, trabalhamos essa mitigação. Bruno, muito obrigado pela presença. Trabalhamos essa mitigação de dor, né, analgesia, fibromialgia. A fibromialgia ela é muito interessante, tá? Muito obrigado, professor. A fibromialgia ela é muito interessante. Ela é um diagnóstico clínico, né? A clínica vai diagnosticar o número de 18 pontos possíveis de dor, 11 pontos apresentados, vem um diagnóstico de fibromialgia. A fibromialgia, normalmente, quando eu falo normalmente, não quer dizer que seja isso, sempre, mas normalmente está associado a algum trauma, então a hipnose pode trabalhar de forma considerável, e alguns estudos, né, ainda em andamento, indicam que a regulação autonômica do sistema nervoso autônomo, esse treinamento da respiração ressonante pode estar também contribuindo de forma positiva nesse caso. Trabalhamos também com frigidez, gagueira, hipocondria, já falei, insônia, massagem ansiolítica, medo de dirigir, bastante trauma, medo de gato, fobias de uma forma geral, medo de parto, melhora a memória de estudos, menopausa, Parkinson, pressão arterial, a hipnose, ela entra de forma bem pontual, bem leve, no caso da hipertensão arterial sistêmica, e o professor Fabrício não vai deixar eu mentir sozinho, essa regulação do sistema nervoso autônomo já vai impelir a uma redução da pressão arterial lá no baroreflexo, enfim. Procrastinação, psoríase, quimioterapia. Quando nós falamos em quimioterapia, os pacientes, normalmente pacientes com câncer, né, invadindo a sua área, professor, pacientes com câncer, em virtude da medicação, caminham por um processo de ansiedade, depressão, oriundos da dor e da própria medicação. E essa quimioterapia que trabalhamos é de uma redução, uma melhoria da qualidade de vida. Não quer dizer que nós iremos fazer a quimioterapia, não existe isso, né? Questão de roer as unhas, melhores versões,
balão intragástrico imaginário, enfim, aí vai descendo uma série de tratamentos que a gente consegue trabalhar de forma cooperativa, tá? A questão de analgesia, como eu falei, é bem interessante. Enfim, nós trabalhamos com 8 protocolos, 89 técnicas atualmente. Vamos colocar novamente. Boa noite, Felipe, meu filho, obrigado pela presença. Então, esse foi o nosso trabalho de hoje, né, que é o biofeedback para reduzir o desejo durante o tratamento de transtorno do uso de substância. Estamos utilizando com alguns implementos o que foi sugerido aqui nas conclusões dessa pesquisa da Associação de Psicologia, Associação Americana de Psicologia, né, apresentou. Conseguimos identificar os detalhes apresentados aqui no artigo, a questão do desejo ser muito forte e o trabalho de diminuição desse desejo demandar tempo, a necessidade da internação e controle do paciente quando o mesmo tiver alguma outra comorbidade associada, né? O nosso paciente não está internado, mas já o médico que o acompanha já faz esse prognóstico, pois nós já conseguimos uma melhoria na variabilidade da frequência cardíaca, mas as recaídas oriundas desse desejo ainda colocam em risco a segurança do paciente. Implementamos o artigo aqui, fala em 3, nós trabalhamos com um protocolo de 12 sessões, né, com uma carga de sugestão e indução muito grande no aspecto hipnótico, sempre naquilo do estado-problema, estado-recurso, colapso do estado-problema, inserção de um estado-recurso, que foi o trabalho que desenvolvemos no nosso doutoramento. Estudamos muito a comparação que nós tínhamos nos modelos de indução de David Ellman, de Milton Erickson, e chegamos a o próprio Marco Francotti, como trabalhar essa mescla e associar o trabalho do professor doutor Marco Ghosh do biofeedback, agregando esses modelos. Foram assim que nós desenvolvemos as nossas teorias e estamos sustentando essa nossa tese no campo prático. Estamos conseguindo um resultado bem positivo. Foi esse o nosso trabalho. Agradeço a presença de todos que disponibilizaram aí o seu tempo de estar acompanhando essa nossa live de hoje, que foi um pouquinho mais demorada, porque nós tentamos demonstrar o que o artigo em ambiente controlado laboratorial apresentava como possibilidade para o ambiente clínico, individual, e como nós estamos trabalhando isso dentro de uma hipnose com evidência científica. A todos, como eu já falei, o nosso muito obrigado pela presença, aos integrantes da equipe Área 51, nosso muito obrigado, ao Luiz, Choroboy, a Pati, ao Silvio, grande ciclista, minha esposa, doutora Maria Cristina, ao Alisson, ao Érico Túlio, ao nosso professor, doutor Fabrício, ao Bruno, a Célia, que acabou de entrar, Célia. Célia, vai ficar salvo o nosso... Você vai poder ver essa live, tá? Ela vai ficar salva lá no Instagram. Assiste lá, foi muito bacana. E ratifico, se quiserem saber alguma coisa a mais, entra lá no link da nossa bio. Clica lá, tem um bit.ly lá, vai levar direto para o WhatsApp. No WhatsApp você fala comigo, visita, vai lá, toma um café, vê com a gente como que nós funcionamos,
Ou se você souber que tem alguém que necessitando, indique. Nós estamos sempre dispostos a contribuir para o bem-estar de todos. Nosso muito boa noite e estamos à disposição sempre. Deixem lá as perguntas no direct que a gente responde, sempre um prazer responder a todos vocês. Muito obrigado, pessoal, e até mais. Gente, o que é que eu fiz aqui que eu não consigo desligar a live? Não reparem, algumas coisas ainda me mordem, uma delas é a nossa tecnologia. Gente, por que eu não consigo achar o link para interromper a nossa live? O que eu estou fazendo de errado? Ah, achei aqui. Perdão. Um abraço a todos. Agora foi.